E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu estou até mais relaxado hoje, né? Tô até pra trás, porque é um bate-papo. Eu vim aqui hoje, vocês já viram no título, para falar para vocês de que smartphone eu recomendo com base em custo-benefício para vocês, tá? Eu não estou com nenhum dos dois aparelhos aqui, iPhone 11 ou Galaxy S21, que vocês viram no título, mas eu já testei os dois. Se você procurar aí no YouTube, Rodrigo Portela e o nome do smartphone que você quiser, a gente tem quase todos os smartphones top de linha aqui no canal, ou praticamente todos. Dos top de linha, tenho quase certeza de que quase todos. Procura Rodrigo Portela, o nome do aparelho que você quer. A gente tem teste de câmera aqui, muitas coisas. Não tô com os dois aparelhos aqui porque, cara, são aparelhos que foram lançados em épocas diferentes. Já faz um tempão, aliás, que o iPhone 11 foi lançado. Tá entrando num preço legal, tá? Não tá tão legal quanto o Galaxy S21, a gente vai falar nesse vídeo sobre. E por isso eu vim falar dele hoje, porque no último vídeo que eu fiz falando sobre Galaxy S21, S20 FE e S21 FE, a galera pediu, fala do iPhone 11 contra o Galaxy S21. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Rodrigo Portela e faço esse tipo de vídeo aqui há uns 6 anos aqui no YouTube já. Todos os smartphones que eu vou falar aqui, eu já testei, tanto câmeras quanto em outros quesitos. Então, só para você não achar que é qualquer um que tá falando aqui. Beleza, pessoal? A gente vai passar por vários pontos aqui nesse vídeo, mas eu não vou falar sobre todos, mas você vai ter uma boa ideia se você não conhece de smartphones e quer ter uma ideia de qual compra desse vídeo é principalmente para os não inscritos do canal. Porque a galera que tá aqui no canal, a maior parte da galera já sabe a minha opinião, já ouviu eu falar dos dois aparelhos, certo? Mas acho que eu nunca falei entre um ou outro, então eu vou dar a opinião aqui com base no que os dois vão te oferecer e com base principalmente no preço dos dois. E falando de preço, aqui na descrição desse vídeo tem o nosso canal de ofertas no Telegram, onde você pode encontrar os melhores preços, a gente posta quase todo dia lá. Entra e aí você vai conseguir o preço dos dois telefones, o iPhone 11 e o Galaxy S21, que aliás estava num preço excelente esses dias atrás. Foi por isso que eu fiz o vídeo anterior e foi o vídeo que me trouxe até esse vídeo, porque a galera pediu no outro para eu falar sobre esse. Se você quiser me seguir no Instagram também, ó, tem um negocinho novo que a gente colocou ali, ó, que fica passando ali o meu arroba portela.br no Instagram. E também o Mundo Geek, que é o canal de ofertas no Telegram que eu acabei de falar para vocês. Mas já falei muito, bela introdução, relaxadão. Vamos falar sobre o iPhone 11 e o Galaxy S21. Qual que é o melhor custo-benefício? Se eu quisesse acabar logo com esse vídeo e não deixar vocês irem assistir esse vídeo longo, que talvez 20 minutos ou mais, eu falo muito, pessoal. Eu poderia falar para vocês, ó, Galaxy S21, melhor custo-benefício na minha opinião. É isso, você vai escutar eu falar isso. É o melhor custo-benefício hoje, no preço que ele está custando hoje, esses dias, aliás. Certo? Mas é óbvio que eu não vou jogar palavras ao vento aqui, não vou explicar tintim por tintim. Não vamos explicar tudo, mas você vai ter uma boa base para sair daqui com uma ideia do que você vai comprar. Certo? Não é porque o Galaxy S21 é o melhor custo-benefício que ele é o melhor custo-benefício para você. Certo? Ele pode ser o melhor custo-benefício para mim, por tudo que ele apresenta, mas de repente, dentre as coisas que eu vou falar nesse vídeo, você vai falar, pô, cara, você falou que o Galaxy S21 é o melhor custo-benefício, mas para mim, o iPhone é o melhor custo-benefício. Mas vamos explicar então por que eu tô falando tudo isso, certo? Pessoal, primeiro, são dois smartphones lançados em épocas diferentes, certo? O iPhone 11 foi lançado em 2019, o Galaxy S21 2021, 2 anos praticamente depois, ele é 2 anos mais novo. E um dos fatores básicos pelo qual eu estou dizendo para vocês que ele é o melhor custo-benefício hoje, porque ele apareceu nos últimos dias a 2.400, 2.500, até 2.700 também ainda é um bom preço, mas ele chegou a 2.400, o S21, que tem 5G, certo? E neste preço, ele é pelo menos 1.000, às vezes 1.200 mais barato do que o iPhone 11, um smartphone 2 anos mais antigo, certo? Mas enfim, o iPhone 11 ainda atrai muitos olhares. Mas vamos lá, então são dois smartphones que têm um gap aí, tem uma diferença de tempo de lançados, tá? E eu já acabei de falar para vocês que hoje, eu tô em junho de 2022, os dois aparelhos estão nas melhores ofertas que apareceram por aí, no mínimo a R$900 mil de diferença um do outro. Se você pegar dias que não aparecem ofertas, eles podem variar até R$1.200, mas geralmente R$900 mil de diferença de um para o outro. Só que tem um detalhe aí,
este preço de geralmente 3,5 do iPhone 11 já chegou a 3.300 no nosso canal de ofertas aí. Link tá aqui na descrição e passando ali também, ó. Pesquisa no seu Telegram Mundo Geek. Cara, esse preço de 3,5 é para um iPhone 11 de 64 GB. A gente tá falando da metade do armazenamento do Galaxy S21. O Galaxy S21 tem 128 GB de armazenamento, com 8 GB de RAM. O iPhone tem 64 nesse preço aí, certo? E com 4 GB de RAM. Não vou debater RAM aqui do iPhone porque é outro esquema. Não considere 4 contra 8, mas o armazenamento sim, deve ser considerado. São 64 GB custando 3,5 para 128 GB custando 2,5. Vamos considerar esse preço para deixar 1.000 de diferença no mínimo, tá? Então aí já dá para você entender que é uma diferença considerável. Tem gente que não tem R$100 a mais para pagar de um aparelho, não tem 200 a mais. Então, para aquele pessoal que vai ter na faixa de 2,5, 2,600, às vezes um pouco menos, cara, vai de Galaxy S21 5G tranquilamente. Só que se liga nas coisas que eu vou falar durante esse vídeo. Então, neste preço, você está levando mais armazenamento por R$1.000 a menos no Galaxy S21. Então, já partindo daí, é um belo de um custo-benefício. Partindo para a tela, a gente ainda... Eu não gosto de falar sobre tela, porque eu sempre achei a tela IPS do iPhone boa. Mas se você quiser colocar na ponta do lápis, sim, é uma tela melhor também no Galaxy S21. É uma tela Dynamic AMOLED, HD, Full HD+. No iPhone você tem uma tela de 6.1 polegadas, HD+, com 326 ppi de densidade, HD Plus IPS. É uma tela AMOLED na Samsung, Full HD Plus, com a densidade de pixels maior, então é claramente a tela melhor. Então a gente já tem 2 pontos bem consideráveis aí, né? Um preço de R$1.000 mais barato no Galaxy S21, certo? R$1.000 mais barato. Uma tela melhor no Galaxy S21 e o dobro de armazenamento. São 3 fatores básicos já para fazer uma decisão de compra das pessoas. Mas continua assistindo o vídeo porque tem mais coisas. Isso pode mudar dependendo do uso, como eu disse no começo do vídeo. Por aí você já tirou uma base no que eu falei, né? Então já deu uma boa base para eu realmente garantir sobre o custo-benefício do Galaxy S21. Mas a gente tem o fator câmeras também. Em fator câmeras, pessoal, o Galaxy S21 continua sendo um smartphone, como que eu posso dizer para vocês, pessoal? Um canivetinho suíço um pouquinho mais refinado, né? Você vai ter uma câmera a mais na traseira. Então, nos 2 aparelhos, você tem uma câmera grande angular, que é a padrão, de ângulo normal, e a ultra grande angular, que é uma que dá mais ângulo. Você consegue buscar mais área quando você vai fotografar ou fazer vídeos. Só que o Galaxy S21 ainda tem uma outra câmera, que é uma câmera de zoom, 64 megapixels, que é uma mão na roda para certas distâncias quando você quer fazer umas fotos. Certo? Tem muita gente que fala, nem uso câmera de zoom. Beleza, mais uma coisa para você analisar. Se você não usa, beleza, não considera para você. Mas tem uma câmera a mais na traseira do Galaxy S21 e a câmera frontal do Galaxy S21 tem autofoco. A câmera do iPhone não tem autofoco. O que é autofoco? Autofoco é quando você pega, vou pegar aqui meu Galaxy S22 Ultra, pega para fazer uma selfie, se você aproxima muito do seu rosto, você nunca parou para ver isso no seu iPhone, né? Até você que tem um iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, faz uma selfie assim de perto, olha pro seu smartphone. Você vai ver, dá um zoom, você vai ver que não tem foco. Não tem o foco cravado. Falta, algumas pessoas vão falar, não tem nitidez. Não tem foco, porque o foco é no infinito. É um foco que não é realmente no infinito. É para quando você está mais ou menos com o braço a 70, 80 centímetros de você e o foco vai estar nessa distância mais ou menos. Então, o Galaxy S21, vários Galaxy já há muito tempo, se eu não me engano, desde o S7, já tem autofoco na frontal, então ele pode cravar o foco no seu olho, no seu rosto, na distância que você tiver do seu braço. Certo? Então é uma outra vantagem. Quando você está mostrando o produto, gravando com a câmera frontal, tem autofoco. Se aproximou um produto, ele vai focar no produto. Não vai parecer que está focado. Tá? Então tem uma desvantagem só, certo? Quando você vai fazer uma selfie, por exemplo, em grupo, e esse grupo de pessoas está em distância diferente, você tem, por exemplo, você aqui e tem um amigo que está meio metro para trás, e aí tem mais gente que está 2 metros para trás.
você vai estar perfeitamente focado e as pessoas mais para trás de você, isso é uma regra de fotografia, não dá para mudar, não é um erro do smartphone, as pessoas que vierem para trás vão ficar desfocadas. No iPhone vai estar mais focado, porque é um sensor um pouco menor, com abertura um pouco menor, certo? E com foco que não é automático, então você vai ter uma foco um pouco mais nítida se estiver fazendo uma foto de várias pessoas em plano diferente. Imagina assim, aqui, até lá atrás, certo? Mas ainda assim, eu prefiro a vantagem do Galaxy S21. Quanto à qualidade dessas fotos, desses vídeos, pessoal, os dois vão mandar muito bem. Não se apegue neste detalhe, tá? A parte de que um tem uma câmera a mais, tem autofoco em uma câmera, beleza, mas quanto à foto, você perguntar para mim, não, mas qual tem a foto melhor? Os dois vão ter fotos que você não vai poder reclamar. Eu diria que se eu pegasse para analisar muito bem, eu acho que o Galaxy S21 tem fotos ainda melhores. Certo? Com as câmeras traseiras e com a câmera frontal. Tem fotos melhores, certo? Para vídeo, cara, eu acho que os dois mandam muito bem. Só que o iPhone tem software de terceiro, como o Filmic Pro, por exemplo. Se você vai trabalhar com vídeo com o seu iPhone, não tô falando gravar videozinho normal não, porque senão você nem se preocupa com isso que eu vou falar. Você tem uma ferramenta um pouco mais aprimorada, funciona melhor, softwares de edição, de gravação não nativos da própria Apple, você pode comprar, baixar aí, vão funcionar melhor no iPhone. Então a qualidade do vídeo, o HDR com a câmera traseira, pode em certas situações ser melhor que o Galaxy S21. Falando de HDR, na frontal não é, tá? Gravando principalmente em 4K 60 de frontal, o Galaxy S21 eu garanto para vocês que entrega uma qualidade melhor. A Apple não é de hoje que não entrega, até no iPhone 13 e 13 Pro Max, ela continua não entregando uma performance sensacional em 4K 60. Então se você for gravar em 4K 60, você vai ter uma performance um pouco melhor de HDR no S21 frontal. Certo? Traseira você vai ter performance idêntica. Entenderam? Então não se apegue muito nesse lance de fotografia, os dois vão mandar muito bem com essas diferenças de câmera que eu disse para vocês. Continuando no lance de fotografia, se você for utilizar o Instagram, aí sim você tem uma vantagem da Apple, que é uma vantagem que já existe há muito tempo, certo? Já funciona melhor, sempre funcionou melhor. Apple com o app do Instagram. Então, se você é o cara que utiliza o app nativamente do Instagram para fazer ou gostaria de utilizar para fazer suas fotos e vídeos e tá postando lá na rede social mais utilizada no mundo, junto com o TikTok aí, cara, o iPhone é uma ferramenta melhor nesse sentido. Então, lives vai ser melhor para você fazer lá no iPhone. Fazer vídeos direto com a câmera frontal vai ser melhor no iPhone, isso no app do Instagram, certo? Apesar de você não ter o autofoco, o HDR no app nativo, que é o HDR é o poder de segurar sombras e highlights muito bem, vai ser melhor utilizando o app do Instagram no iPhone. Então, neste quesito, iPhone. Não se confunda com fotos, tá? Se você fazer fotos com o seu S21 e vai postar no Instagram, a qualidade vai ficar muito boa também. Então não tem essa, eu fiz uma foto com o meu smartphone, mas eu postei de um Android e a qualidade ficou ruim. Não é desse jeito, fica péssima não. Fica bom, mas a melhor qualidade para o Instagram no geral, iPhone. Dito isto, considere tudo isso que eu já falei, certo? Até agora, a gente está começando a ver aqui uma vantagem do iPhone a hora que eu falei de Instagram, certo? O resto, todas as outras coisas, fortalecem ainda mais o custo-benefício que eu disse do Galaxy S21. E todo o valor que você tinha para perder no Galaxy S21, já quase que perdeu, porque quando você compra no lançamento, sim, você pode enfatizar e bater no peito. Não, você compra um Galaxy, depois você vai ver quando você vai revender, você perdeu metade do dinheiro. Bom, isso já passou, porque agora ele já desvalorizou muito do que ele tinha para desvalorizar. Então, quando você for vender, você não vai perder mais esse tanto de dinheiro. E considere que ele está custando pelo menos 1.000 mais barato do que o iPhone e até agora, no que eu falei, entregando quase tudo melhor, exceto Instagram que a gente falou. Mas agora a gente vai para a segunda coisa, que ele manda melhor. Talvez mais duas, que ele manda melhor do que o Galaxy S21. Bateria, pessoal. A bateria é 3.000 e poucos mAh no iPhone 11. Certo? 4.000 mAh no Galaxy S21, que também não é exemplo para ninguém. Eu diria que uma boa bateria é de pelo menos 4.500, 5.000 mAh é legal. Enfim, a bateria, embora seja nominalmente menor no iPhone 11, essa bateria pode ser pelo menos 50% melhor no iPhone 11 do que no Galaxy S21.
Então você tem uma bateria melhor, cara, não precisa nem brigar comigo. Hoje em dia, nas atuais atualizações que tiveram o Galaxy S21, ele tá com a bateria melhor, mas ele não chega perto na duração de bateria do iPhone 11, que para vocês terem uma ideia, a bateria do iPhone 11 é melhor até do que do iPhone 12. Porque o iPhone 12 tem 5G. E considere também, tá? Se você já quer um telefone com 5G, o Galaxy S21 tem 5G. O iPhone 11 ainda não tem 5G. 5G não é um fator que me pega, não. Então, eu não costumo passar por ele bem rápido. Mas tem 5G no Galaxy S21 e o iPhone 11 não tem. Mas a bateria, meus amigos, é muito melhor no iPhone 11. Então, se você usa demais... eu uso mesmo, eu regaço durante o dia, faço Instagram, Stories, eu tô o dia inteiro com o telefone utilizando. Talvez você tenha que carregar um Galaxy S21 no meio do dia. Se você não colocar modo de economia de energia. Se colocar, você vai também o dia inteiro. Mas beleza, certo? Mas se você não quiser mexer em nada, o iPhone vai te dar a bateria de cedo até de noite tranquilamente para a maior parte das pessoas. Então, duas coisas boas aqui no iPhone já. Instagram, para quem utiliza o app nativo, e bateria. Junto com bateria, eu diria que mais uma coisinha só para favorecer o iPhone. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo, você tem que ver o que é melhor para você. Não só o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo basicamente todas as coisas que influenciam. Mas você tem que ver o que é melhor para você. Jogos, eu vou jogar. Cara, o Galaxy S21 tem um Exynos 2100, que é melhor do que o Exynos 990, que equipava o Galaxy S20, o Galaxy S20 FE, o Note 20 Ultra. É melhor. Só que ainda assim ele continua com o Thermal Throttling. O que é o Thermal Throttling? É o seguinte, quando o smartphone começa a aquecer um pouquinho quando você está jogando ou fazendo qualquer outra tarefa muito pesada, o software do smartphone baixa a potência do hardware para ele não continuar esquentando e danificar o seu aparelho. Nesta aí, se você estiver jogando algum jogo, você vai começar a ver uma perca de frames, quadros, quando você estiver jogando o seu jogo, até começar a lagar, dar aquelas travadinhas. Se você estiver jogando um jogo por um período maior de meia hora, a partir daí começa uma diferença a aparecer. Então o iPhone é melhor nesse sentido. Ele não vai te dar o Thermal Throttling, ele vai ser ainda um chip muito potente, embora 2 anos mais antigo do que o Galaxy S21, e você vai ter uma jogatina melhor. E melhor até porque essa bateria vai conseguir empurrar o seu jogo por mais tempo. Correto? Então, mais uma coisa aí para você analisar. Não tem Thermal Throttling significativo, né? O que a gente já notou no iPhone 11. Então, para jogo, ele vai ser jogo de longos períodos. Se você é um cara como eu, que joga 15 dias, não tem tempo para ficar jogando. Quando eu jogo na hora do meu almoço, 15 minutos, 20 minutos. Eu falei dias. Cara, a performance vai ser sensacional e aí não acho que você tenha que pensar em um ou outro, exceto pelo fator bateria. Aí tem mais algumas coisinhas só pra gente pincelar e falar do resto. Carregamento de 25 watts no Galaxy S21, mais uma coisa, 18 watts no iPhone 11, então carrega um pouquinho mais rápido o S21. A gente tem desbloqueio pela face no iPhone 11, desbloqueio pela digital, que é um sensor ultrassônico muito rápido no Galaxy S21. E tem gente que valoriza muito nesses tempos que a gente ainda está passando, que não passamos por essa fase ainda de pandemia. O desbloqueio na digital, quando você está com uma máscara, é mais fácil, certo? O iPhone implementou o desbloqueio pela face, mesmo com máscara, mas no iPhone 12, iPhone 13 e para quem usa Apple Watch, que é um outro acessório que não é nada barato. Enfim, eu acho que é uma vantagem você ter o desbloqueio no seu dedão. A gente não tem um desbloqueio tão eficiente de segurança pela face utilizando a câmera no Galaxy S21, mas se você quiser habilitar o desbloqueio, você pode fazer ele desbloquear com a sua face também, não de máscara, certo? Então a gente falou de bateria agora, falamos também sobre o desbloqueio e para finalizar, ecossistema. Se você é um cara que já tem um iPad, já tem um MacBook Air, um MacBook Pro, um Mac Mini, você tem outras coisas da Apple e que você gosta de transferir as suas fotos, seus vídeos, passa para editar num ou no outro, o ecossistema é um fator que você tem que pensar bastante. Então, se você tem já alguma coisa da Apple, é legal você pegar um iPhone, porque o AirDrop é um negócio muito legal de utilizar, que é você passar os arquivos que você tem no iPad para o iPhone, do iPhone para o MacBook, tudo ali na qualidade máxima, só tocar, não precisa nem dar um aceite no outro dispositivo seu, se tiver tudo logado com a sua conta, é muito legal. Até para transmitir isso aí entre famílias, se todo mundo utiliza um iPhone, continuar as coisas, e-mail, continuar o que você está fazendo num dispositivo, continuar no outro. Esse lance, a Apple
era muito boa, continua sendo muito boa, por enquanto é imbatível. O Android teve as suas evoluções, né? Já evoluiu bastante, tem uma implementação muito boa já com o Microsoft no Windows, mas ainda não dá para bater com o ecossistema da Apple. Bom, pessoal, basicamente são essas as coisas que eu acho que mais importantes que eu diria para falar para vocês. Se eu esqueci alguma, vocês podem pontuar aí, escrevam aí. Ah, você esqueceu de falar isso aqui? Não era um intuito de falar de tudo, mas do principal para você. Então, eu diria que para você, assim, realmente, o vídeo daria para ter matado no começo, falar, ó, Galaxy S21, melhor custo-benefício para mim. Mas não é para todos. Por isso que é bom se você assistiu esse vídeo até aqui, porque com base no que eu falei, você pode tomar suas decisões. É mais bateria e é Instagram que eu quero, ou é jogo que eu quero. Jogo, sim, eu jogo bastante. O iPhone talvez seja melhor para você. Mas você tem que pensar. Ele pode ser melhor para você, mas que por R$1.000 mais caro, você está levando um aparelho com 64 GB, que pode não ser o suficiente para você se você vai trabalhar com mídias sociais e gravar muito vídeo, principalmente em 4K. Certo? Pode não ser o suficiente. Ah, então vou pegar o de 128. Se você for pegar o de 128, você tem que pelo menos partir aí para uma diferença de R$1.500 mais caro. São coisas, tá? Quanto à atualização, os dois vão atualizar por um período grande ainda. O Galaxy S21 promete aí 5 anos de atualização, então pelo menos até, sei lá, 2026 você tem atualização. A Apple atualiza sempre por muito tempo, então acredito ainda que também você pode ter atualização, sei lá, até 2024, talvez 2025, mas ainda assim não vai ficar um smartphone inutilizável. Enfim, pessoal, considere essas coisas, tá? Considere também, se você for comprar, se eu te ajudei nesse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e principalmente, a gente tem o canal de ofertas no Telegram que eu falei, não é à toa. A gente posta os preços, os melhores preços que tem da Americanas, da Magalu, de várias outras lojas aí, Amazon. Então, se você for comprar, entra no canal e procura o preço bom. Eu te garanto que aparece sempre preço melhor do que quando você vai procurar por aí ou decidiu comprar, vou comprar agora, não vou nem olhar. Não faz, que você pode perder muito dinheiro. Bastando ao direto, gente vem falar pra mim, nossa, se eu tivesse visto lá o seu grupo, o seu canal de ofertas, aliás. Então, entra lá, desativa as notificações se você não quiser ser incomodado. Entra, já tem muita coisa postada lá dentro. Tem um botãozinho de pesquisar. Pesquisa o que você quiser lá dentro. Beleza? Pessoal, até o próximo vídeo. A gente vai continuar fazendo isso, tá? Eu gravo um vídeo, se vocês pedirem alguma coisa relevante que eu acho fácil de gravar, principalmente sem produto, é muito fácil gravar. Produtos que eu já utilizei principalmente, fala que a gente tenta vir gravar aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.